Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Eu sou o professor Pedro Rosa e eu espero de verdade que você que está vendo esse vídeo esteja bem. Hoje a gente vai bater um papo sobre o jogo Mafia Definitive Edition e alguns acontecimentos históricos que são retratados no jogo. Então, se acomoda e vem comigo. Bom, presta bastante atenção no diálogo entre esses dois personagens nesse trechinho de gameplay aí do Mafia Definitive Edition. Saca só. Okay. If I don't tell the cops about the liquor on your breath, you don't tell them when I break the limit. Good deal? Great deal. Got any good fares today? So Se você não está acostumado com videogames, Mafia Definitive Edition é o primeiro jogo de uma trilogia de jogos chamada Mafia. Essa trilogia de jogos é ambientada no crime organizado entre os anos de 1930 até 1960. O Mafia Definitive Edition é o primeiro desses jogos, e ele tem acontecimentos que ocorrem no final da década de 1920 e na década de 1930. Nele nós controlamos o Tommy, que é um taxista que acaba se envolvendo com o crime organizado e entrando para uma máfia. E a partir daí nós começamos a jogar e ver uma série de acontecimentos que de fato ocorreram na história. Outro detalhe bem legal é que durante toda a gameplay do Mafia, nós vamos ver ali bares secretos, conflitos de grupos de mafiosos que estão ora querendo dominar um território ou então tentando controlar alguma atividade clandestina, dentre elas a distribuição de bebidas alcoólicas, e além disso, alguns personagens do jogo, como o Don Salieri e o Morello, eles foram inspirados em figuras reais, como o Al Capone. Outro detalhe bem legal se trata de jornais que nós encontramos nos ambientes do jogo e que nós podemos interagir com eles. Sendo assim, o nosso personagem acaba lendo sobre notícias dessa época. É muito comum ver notícias sobre a crise de 1929, após a quebra da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, e também notícias relacionadas à lei seca, onde diversos políticos irão se posicionar falando a respeito dessa lei. E isso é muito legal porque enriquece ainda mais a ambientação do jogo e acaba despertando uma curiosidade, um interesse, para que a gente saiba de fato o que está acontecendo naquele universo em que o nosso personagem está inserido. Mas afinal de contas, o que foi a Lei Seca? A Lei Seca foi uma lei que entrou em vigor lá nos Estados Unidos a partir da década de 1920. Essa lei era uma lei que proibia a fabricação, venda, transporte e consumo de bebidas alcoólicas. Essa lei entrou em vigor no finalzinho de 1919 para o ano de 1920 e durou até 1933. Ou seja, foram 13 anos que ela permaneceu em vigor. Obviamente, essa lei não foi cumprida, pois o crime organizado assumiu o papel de distribuição dessas bebidas alcoólicas. E a partir daí, nós tivemos uma série de problemas, pois vários grupos passaram a disputar quem iria fornecer e distribuir essas bebidas alcoólicas. Afinal de contas, essa era uma atividade bem lucrativa. A lei seca não surgiu do nada. Para que a gente possa entender como ela surgiu, nós precisamos analisar um pouco antes da década de 1920 toda a sociedade americana e o que estava acontecendo ali. Basicamente, os Estados Unidos, nesse período, estavam experimentando um grande crescimento econômico, por conta da sua participação indireta na Primeira Guerra Mundial. Relembrando aqui esse tópico, tá? Os Estados Unidos irão fornecer armas, munições, suprimentos, empréstimos, tudo o que fosse necessário para os países da Tríplice Entente, no caso a Inglaterra e a França. A Rússia também fazia parte da Tríplice Entente, porém ela vai sair da Primeira Guerra Mundial em 1917 por conta da Revolução Russa, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Mas voltando aqui na sociedade americana e na lei seca, todo esse crescimento econômico desenvolveu uma base social bem pautada em um moralismo e em um puritanismo. Além disso, todos esses detalhes eram somados com uma restrição de imigração, além de que vários ideais da sociedade americana daquele período não concordavam com ideais estrangeiros. O resultado disso foi que a sociedade americana começou a se moralizar, por assim dizer, tendo uma base religiosa bem moral e até puritana, por conta de alguns grupos religiosos, que davam aí para essa sociedade toda uma atmosfera conservadora. Esses grupos argumentavam que o álcool podia gerar vários problemas sociais, como a violência, a pobreza, a degradação moral, e a partir daí eles começavam então uma campanha
para que as bebidas de fato fossem retiradas de sociedade. Bom, por um lado, os argumentos utilizados por esses grupos religiosos realmente faziam sentido. As bebidas alcoólicas e o consumo do álcool naquele período acabava se associando e intensificando esses problemas sociais, principalmente a violência doméstica e também a pobreza. Bom, a lei seca falhou miseravelmente. Ela foi revogada no dia 5 de dezembro de 1933 e ela teve alguns motivos para a revogação. Primeiramente, ela aumentou os problemas com o crime organizado. Vários grupos passaram a disputar para ver quem iria distribuir essas bebidas, e o resultado disso foi catastrófico. Outro detalhe também é que, embora fosse legal, tá, a produção e o consumo de bebidas alcoólicas continuou. Além disso, o governo dos Estados Unidos perdeu uma boa receita tributária. E aí, por conta disso, juntando com a insatisfação popular, porque essa lei havia sido extremamente impopular e mal recebida, ela foi revogada. O principal efeito, vamos dizer assim, com essa revogação foi que a indústria reabriu as portas e, obviamente, gerou receita para o governo. E assim acaba a história da lei seca nos Estados Unidos. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui e eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Fala aí pra mim nos comentários se vocês sabiam de todos esses detalhes históricos presentes no jogo, tá bom? E lembrando que esse aqui é o primeiro vídeo da nossa série, do nosso quadro aqui, História e Mídia. Então eu sempre vou estar citando algum jogo eletrônico, algum livro, algum quadrinho, algum filme, enfim. Onde tiver história nas mídias, a gente vai estar falando. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, me dá essa força e, bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até a próxima.